Minha mãe me fez prometer algo antes de partir. Talvez por mim eu não teria feito, mas um pedido dela, ainda mais vendo ela debilitada na cama, eu fiz essa promessa a ela. E essa promessa foi algo que salvou minha vida. E isso só ficou claro para mim pouco tempo depois. História baseada em fatos reais. Alguns fatos, nomes e lugares foram alterados para preservar a privacidade dos envolvidos. Naquela época, eu não compreendia que estava vivendo uma guerra espiritual silenciosa, onde minha salvação eterna estava em jogo a cada manhã de domingo que eu resistia. Meu nome é João, e esta é a história de como uma mãe determinada e a graça de Deus transformaram um menino rebelde em um homem de fé. Mas para chegar à transformação, preciso contar sobre os anos de resistência, de luta e de um vazio que eu nem sabia que existia dentro de mim. Aos 12 anos, eu vivia no paraíso terrestre. Nosso apartamento ficava em um dos condomínios mais luxuosos de São Paulo, com piscina olímpica, quadras esportivas e jardins que pareciam saídos de revista. Minha mãe, Joana, era uma médica respeitada e bem-sucedida, cirurgiã vascular que trabalhava incansavelmente para nos proporcionar uma vida confortável. Éramos só nós dois desde que meu pai nos abandonou quando eu tinha 5 anos, mas minha mãe sempre fez questão de que eu não sentisse falta de nada material. As manhãs de domingo eram meu pesadelo semanal. Enquanto meus amigos Guilherme, Rafael e Pedro passavam o dia inteiro na piscina ou jogando futebol no campo sintético do condomínio, eu tinha que me vestir com roupa social e acompanhar minha mãe à Igreja São José, uma paróquia antiga e tradicional no centro da cidade. O trajeto de 30 minutos no carro já começava com minha cara fechada e suspiros exagerados de protesto. Mãe, por que só eu tenho que ir? Nenhum dos meus amigos vai à igreja? Eu reclamava todo domingo, usando a mesma argumentação que nunca funcionava. Joana dirigia em silêncio, às vezes sussurrando orações que eu fingia não escutar, outras vezes tentando conversar sobre assuntos aleatórios para aliviar a tensão que eu criava propositalmente. João, enquanto eu for sua mãe, eu nunca vou desistir de você. Ela me disse uma manhã, depois de uma discussão particularmente difícil. Eu tinha acabado de gritar que ela era chata e antiquada, que todos os meus amigos tinham pais modernos que não obrigavam os filhos a perder tempo com coisas inúteis. Suas palavras me incomodaram porque carregavam uma determinação que eu não conseguia quebrar, não importava o quanto eu pressionasse. Dentro da igreja, meu comportamento era de resistência passiva. Eu me sentava no banco, mas minha mente estava longe dali. Ficava imaginando os gols que estava perdendo no futebol com os amigos, as fases de videogame que podia estar desbloqueando, os filmes que podia estar assistindo. O padre falava sobre amor, perdão, salvação, mas para mim eram apenas palavras vazias que ecoavam pelas paredes frias de um prédio velho. Durante a missa, eu observava as outras pessoas e não entendia como conseguiam ficar ali tão concentradas, algumas até chorando durante as orações. Minha mãe era uma dessas pessoas. Eu a via de soslaio, notando como ela fechava os olhos durante as orais, como movia os lábios, sussurrando palavras que eu não conseguia escutar, como seu rosto se tranquilizava de uma forma que eu nunca via em casa, nem mesmo quando ela estava relaxando após um dia difícil no hospital. Havia algo em Joana durante a missa que me intrigava e, ao mesmo tempo, me irritava. Era como se ela acessasse uma fonte de paz que eu não conhecia, como se conversasse com alguém invisível que realmente a escutava e respondia. Aquilo me fazia sentir excluído, como se existisse um clube secreto do qual eu não fazia parte e não queria fazer parte, mas que despertava minha curiosidade contra a minha vontade. As semanas se transformaram em meses e os meses em anos. Minha resistência não diminuía, mas algo estranho acontecia. Sem perceber, eu estava absorvendo conhecimento bíblico. As histórias que ouvia repetidamente começaram a se fixar em minha memória. Sabia de cor a história de Davi e Golias, conhecia as parábolas de Jesus, conseguia citar alguns versículos que o padre repetia com frequência. Mas tudo isso permanecia como informação inútil em minha cabeça, sem qualquer significado pessoal. Aos 13 anos, minha rebeldia se intensificou. A pré-adolescência trouxe questionamentos mais profundos e uma necessidade maior de independência. Eu comecei a fazer amizade com garotos mais velhos do condomínio, filhos de empresários que tinham ainda mais liberdade que eu. Eles fumavam escondido, falavam de meninas de forma que minha mãe consideraria inadequada
e zombavam de qualquer tipo de religiosidade como coisa de gente fraca e atrasada. Cara, sua mãe ainda te obriga a ir à igreja? Que coisa mais antiga! Ria Marcos, um garoto de 15 anos cujos pais viajavam constantemente e o deixavam sozinho com empregados e cartão de crédito liberado. Minha família até ia quando eu era criança, mas meu pai disse que religião é coisa do passado, que pessoas inteligentes não precisam dessa muleta. Essas palavras encontraram terreno fértil em meu coração rebelde. Comecei a ver a fé de minha mãe não como dedicação ou sabedoria, mas como fraqueza e ignorância. Afinal, se ela era tão inteligente na medicina, por que precisava acreditar em coisas que não podia provar cientificamente? Essa contradição me confundia e alimentava ainda mais minha resistência. Durante a fase dos 14 aos 15 anos, as manhãs de domingo se tornaram verdadeiros campos de batalha. Eu tinha argumentos para tudo: dor de cabeça, trabalhos da escola para terminar, compromissos com amigos. Experimentei diferentes estratégias de manipulação emocional, desde o drama exagerado até a frieza calculada. Nada funcionava. Joana permanecia firme, sempre com aquele olhar que misturava amor e determinação. Filho, você pode não entender agora, mas um dia vai me agradecer por isso, ela dizia quando eu a acusava de arruinar meus fins de semana. Suas palavras me enfureciam porque carregavam uma certeza que eu considerava presunçosa. Como ela podia ter tanta certeza sobre meu futuro? Como podia insistir em algo que claramente me fazia infeliz? Foi aos 15 anos que finalmente encontrei coragem para a rebelião definitiva. Em uma manhã de domingo particularmente tensa, depois de mais uma discussão sobre igreja, eu olhei diretamente nos olhos de minha mãe e pronunciei as palavras que sabia que a machucariam. Mãe, eu não vou mais. Estou grande demais para ser obrigado a fazer algo em que não acredito. Você não pode me forçar para sempre. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi algo quebrar no olhar de Joana, mas também vi uma resolução que me surpreendeu. Em vez de gritar ou insistir como eu esperava, ela simplesmente assentiu com a cabeça, sussurrou uma oração baixinha e disse: "Está bem, filho. Mas saiba que vou continuar orando por você todos os dias. Já falei isso uma vez e vou te falar sempre. Eu sou sua mãe e eu nunca vou desistir de você." Aquela vitória não trouxe a satisfação que eu esperava. Havia algo melancólico na rendição de minha mãe, algo que me fez sentir culpado mesmo acreditando estar certo. Ela continuou indo à igreja sozinha, deixando um lugar vazio no banco onde costumávamos sentar juntos. Às vezes eu a via se arrumando sozinha nas manhãs de domingo, e uma ponta de tristeza me tocava, mas meu orgulho adolescente era mais forte que qualquer arrependimento. Os 5 anos seguintes foram de total afastamento da igreja, mas não da vigilância silenciosa de uma mãe que nunca perdeu a esperança. Eu vivia a vida típica de um jovem universitário de classe alta em São Paulo, cursando engenharia na melhor universidade particular da cidade. Meus dias eram preenchidos por aulas matinais, trabalhos em grupo intermináveis e as famosas festas universitárias que se estendiam madrugada adentro. Tinha tudo o que um rapaz da minha idade poderia desejar. Um carro importado estacionado na garagem do condomínio, mesada generosa que me permitia sair sempre que quisesse, apartamento luxuoso com vista para a cidade e a liberdade de fazer minhas próprias escolhas. Namorava casualmente, frequentava baladas nos bairros mais badalados da capital e me orgulhava de ter me libertado daquelas manhãs obrigatórias de domingo na igreja. Minha mãe, Joana, respeitava minhas escolhas com uma paciência que hoje reconheço como sobrenatural. Ela continuava sua rotina intensa no hospital, salvando vidas com a mesma dedicação de sempre, mas eu percebia em seus olhos uma preocupação constante. Às vezes a pegava me observando com uma expressão que não conseguia decifrar completamente. Era uma mistura de amor, saudade e algo que parecia súplica silenciosa. Durante esses anos de afastamento, desenvolvi uma personalidade que hoje reconheço como vazia por dentro, apesar de toda a ostentação externa. Eu era o cara popular da universidade, sempre cercado de amigos, sempre convidado para as melhores festas, sempre com as garotas mais disputadas ao meu lado. Mas havia algo em mim que não se encaixava completamente, uma inquietação que eu atribuía à fase de transição para a vida adulta. Nas madrugadas, quando voltava das baladas e encontrava o apartamento silencioso, uma sensação estranha me invadia. Era como se houvesse um buraco no peito,
Um vazio que nem as risadas dos amigos, nem os beijos das namoradas, nem os aplausos pelos meus sucessos acadêmicos conseguiam preencher. Tentava ignorar esse sentimento mergulhando ainda mais na vida social intensa, mas ele sempre retornava nos momentos de silêncio. Um episódio marcante aconteceu no meu terceiro ano de faculdade. Eu havia passado o final de semana inteiro fora, numa viagem com amigos para uma festa em uma cidade do interior. Quando voltei na segunda-feira, encontrei minha mãe pálida e com os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela havia imaginado o pior quando não conseguiu me contatar durante 2 dias. Naquele momento, percebi como minha rebeldia estava machucando profundamente a pessoa que mais me amava no mundo. Mas mesmo esse episódio não foi suficiente para me fazer repensar meus caminhos. Eu estava convencido de que estava vivendo a melhor fase da minha vida, aproveitando minha juventude e liberdade. Via os domingos de manhã como uma conquista pessoal, acordava tarde, tomava café da manhã assistindo televisão enquanto minha mãe ia sozinha à missa e sentia uma satisfação rebelde por ter conseguido me livrar daquela obrigação. O que eu não percebia era que cada domingo que passava longe da igreja, cada escolha que fazia baseada apenas em meus desejos imediatos, cada momento que colocava minha vontade acima dos princípios que minha mãe tentara me ensinar, estava me afastando não apenas de Deus, mas de uma parte essencial de mim mesmo. O vazio que sentia crescia proporcionalmente ao meu afastamento espiritual, mas eu era jovem e teimoso demais para fazer essa conexão. Aos 20 anos, já no 4º ano de engenharia, minha vida parecia estar nos trilhos. Tinha boas notas, um estágio promissor em uma multinacional, relacionamentos que me satisfaziam superficialmente e uma agenda social invejável. Por fora, eu era a definição de sucesso jovem. Por dentro, continuava aquela sensação de que algo fundamental estava faltando, como se eu estivesse vivendo uma vida que não era completamente minha. Durante esses anos, minha mãe nunca mais mencionou igreja. Ela respeitava minha decisão, mas eu percebia que continuava orando por mim. Às vezes eu a flagrava de joelhos ao lado da cama, sussurrando meu nome em suas orações noturnas. Outras vezes encontrava bilhetinhos com versículos bíblicos estrategicamente colocados em locais onde eu passaria, na geladeira, no espelho do banheiro, em cima dos meus livros de estudo. Eu fingia não notar esses pequenos atos de fé, mas eles mexiam comigo mais do que eu gostaria de admitir. Havia uma persistência amorosa em cada gesto de Joana que me fazia questionar, mesmo que brevemente, se eu não estava perdendo algo importante. Mas meu coração estava endurecido pelo orgulho e pela influência de amigos que viam qualquer manifestação religiosa como sinal de fraqueza intelectual. Na faculdade, estudando engenharia, eu me cercava de pessoas que compartilhavam da mesma visão materialista da vida. Acreditávamos que a ciência tinha respostas para tudo, que a religião era um resquício de épocas ignorantes da humanidade. Eu até me sentia superior por ter evoluído, além da necessidade de crenças que considerava infantis. Mas por que então aquele vazio persistia? Porque, mesmo tendo tudo que um jovem da minha idade podia desejar, dinheiro, liberdade, sucesso acadêmico, relacionamentos, eu ainda sentia como se algo fundamental estivesse faltando em minha vida. Era como se existisse um buraco no formato de Deus dentro do meu peito, mas eu estava tentando preenchê-lo com coisas que tinham formatos completamente diferentes. Nas madrugadas mais silenciosas, quando eu ficava sozinho com meus pensamentos depois de festas que pareciam divertidas, mas me deixavam estranhamente vazio, essa sensação de incompletude se intensificava. Eu olhava pela janela do meu quarto para a cidade que nunca dormia, com suas luzes piscando como estrelas artificiais, e me perguntava se aquilo era tudo que a vida tinha a oferecer. Durante os anos de faculdade, minha relação com minha mãe permaneceu boa, mas havia uma distância espiritual que nós dois sentíamos, mas fingíamos ignorar. Ela nunca deixou de me amar ou de demonstrar orgulho por minhas conquistas acadêmicas, mas eu percebia uma tristeza sutil em seus olhos quando falávamos sobre futuro, relacionamentos ou propósito de vida. Era como se ela soubesse de um tesouro escondido que eu me recusava a procurar. Joana continuava sendo a mesma mãe dedicada, trabalhando longas horas no hospital, salvando vidas, mantendo nossa casa funcionando perfeitamente. Mas eu notava que ela envelhecia mais rápido que deveria. As linhas de expressão ao redor de seus olhos se aprofundavam, não apenas pela idade, mas pela preocupação constante.
Ela carregava um fardo que eu não compreendia, a angústia de uma mãe cristã que teme pela salvação eterna do filho. Com o passar do tempo, comecei a notar mudanças sutis no comportamento de minha mãe. Ela parecia mais cansada, menos energética. Atribuí isso ao estresse da profissão médica e à idade. Jamais imaginei que esses sinais eram o prenúncio de uma tempestade que mudaria completamente o rumo de nossas vidas. Era uma quinta-feira quando recebi a ligação que rachou meu mundo ao meio. Joana havia desmaiado durante um dia de trabalho no hospital que trabalhava e estava sendo examinada por colegas de profissão. Os exames revelaram algo que nenhum de nós estava preparado para enfrentar: um câncer agressivo, já em estágio avançado, espalhado por órgãos vitais. Quando cheguei ao hospital, encontrei minha mãe deitada na cama, parecendo menor e mais frágil do que eu jamais a tinha visto. Ela sorriu ao me ver entrar no quarto, mas havia nos seus olhos uma mistura de medo e aceitação que me gelou o sangue. Pela primeira vez na vida, minha mãe invencível parecia vulnerável, humana, mortal. "Filho", ela disse, estendendo a mão para que eu me aproximasse. "Deus tem um plano para tudo, mesmo para isso." Suas palavras me irritaram profundamente. Como ela podia falar de plano divino diante de uma doença que ameaçava tirá-la de mim? Como podia manter a fé em um Deus que permitia que ela, uma pessoa tão boa, passasse por aquilo? Os meses seguintes foram uma montanha-russa de esperanças e desilusões. Sessões de quimioterapia que deixavam Joana nauseada e sem cabelo, internações frequentes, resultados de exames que ora traziam alívio, ora despedaçavam nossos corações. Eu me tornei seu cuidador principal, faltando aulas da universidade para acompanhá-la nos tratamentos. Naquele momento, pela primeira vez em 5 anos, senti vontade de entrar numa igreja e pedir a Deus que salvasse minha mãe. A ironia não passou despercebida. Eu, que havia rejeitado a fé quando tudo estava bem, agora corria em desespero para aquilo que abandonara. Mas ainda era orgulhoso demais para admitir que precisava de algo além da medicina e da ciência para enfrentar aquela situação. O tratamento começou imediatamente. Quimioterapia agressiva, internações frequentes, uma batalha médica travada nos mesmos corredores onde minha mãe trabalhava há mais de 15 anos. A ironia cruel da situação me revoltava. Ela, que dedicara a vida a curar outros, agora lutava contra um inimigo que conhecia melhor do que gostaria. Durante os primeiros meses de tratamento, eu me dividia entre a faculdade e o hospital. Passava as manhãs nas aulas de engenharia, tentando manter uma aparência de normalidade, e as tardes e noites ao lado da minha mãe, observando como ela enfrentava cada sessão de químio com uma coragem que me deixava impressionado e, ao mesmo tempo, desesperado. Foi durante essas longas horas nos corredores hospitalares que comecei a observar algo que me intrigava profundamente. Minha mãe mantinha uma serenidade inexplicável diante da dor e da incerteza. Quando os enjoos da quimioterapia eram mais intensos, quando a fraqueza a impedia de caminhar normalmente, quando os resultados dos exames não eram animadores, ela sussurrava orações baixinho, fechava os olhos e parecia encontrar uma força que vinha de algum lugar que eu não conseguia compreender. Nas noites mais difíceis, quando a dor era intensa demais para dormir, eu a ouvia recitando versículos bíblicos de memória. "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", murmurava ela no escuro do quarto, e sua respiração se acalmava gradualmente. Eu ficava fingindo dormir na poltrona ao lado da cama, observando como aquelas palavras antigas tinham um poder real sobre o sofrimento físico e emocional dela. Comecei a questionar de onde vinha aquela força. A medicina estava falhando com minha mãe. Os tratamentos mais modernos não conseguiam deter o avanço da doença, mas ela encontrava recursos internos que desafiavam qualquer explicação científica que eu conhecesse. Era como se ela tivesse acesso a uma fonte de energia que eu havia rejeitado e esquecido como acessar. Numa tarde particularmente difícil, após uma sessão de quimioterapia que deixou minha mãe prostrada e vomitando, ela me pediu para ler um trecho da Bíblia que estava na mesinha ao lado da cama hospitalar. Era Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando terminei de ler, ela sorriu com uma paz que me desconcertou completamente. "João", disse ela com a voz fraca, mas firme, "até isso que estou passando tem um propósito. Deus vai usar até mesmo essa dor para algo maior." Naquele momento,
Não consegui compreender como alguém podia encontrar propósito no sofrimento, mas a convicção na voz dela me marcou profundamente. Durante essas longas horas nos corredores do hospital, observando minha mãe enfrentar a dor com uma dignidade que me impressionava, comecei a questionar muitas coisas sobre a vida. Via outros pacientes desesperados, famílias destruídas pela doença, pessoas perdendo completamente a esperança. Mas minha mãe era diferente. Mesmo nos momentos de maior sofrimento físico, ela mantinha uma serenidade que eu não conseguia explicar. Certa noite, quando ela estava internada e eu dormia na poltrona ao lado de sua cama, acordei com o som baixo de sua voz. Joana estava orando, conversando com Deus como se ele estivesse ali no quarto conosco. Ela não pedia para ser curada como eu esperaria. Em vez disso, agradecia pela vida que teve, pelas bênçãos recebidas e pedia proteção e salvação para mim. Ouvi meu nome sendo sussurrado várias vezes em sua oração, sempre acompanhado de súplicas para que eu encontrasse o caminho da fé. Aquilo me perturbou profundamente. Minha mãe estava morrendo, e sua principal preocupação não era com sua própria vida, mas com minha alma. Havia uma dimensão de amor ali que transcendia qualquer coisa que eu já havia experimentado. Era um amor que olhava além da vida terrena, que se preocupava com questões eternas. Pela primeira vez, comecei a suspeitar que talvez houvesse algo na fé de minha mãe que eu não estava vendo. Nos últimos dias de vida de Joana, quando já estava claro que os tratamentos não funcionariam, ela pediu para ter uma conversa séria comigo. Estava internada em um quarto particular, cercada por aparelhos que monitoravam seus sinais vitais cada vez mais fracos. Eu me sentei na cadeira ao lado de sua cama, segurando sua mão que parecia de papel, tão fina e delicada havia ficado. João, ela começou com uma voz rouca, mas firme. Eu sei que você pensa que todo esse tempo que passamos na igreja foi perda de tempo. Sei que você se rebelou contra a fé e escolheu um caminho diferente. Mas quero que saiba uma coisa. Aqueles domingos não foram para Deus. Foram para você. Foram sementes que eu estava plantando em seu coração, esperando que um dia germinassem. Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Eu queria protestar, dizer que ela estava sendo dramática, que eu estava bem sem religião. Mas havia algo na intensidade de seu olhar, na urgência de sua voz, que me fez ficar calado e escutar. Filho, este mundo vai te oferecer muitas coisas que prometem felicidade, dinheiro, sucesso, prazeres. Você vai pensar que essas coisas podem preencher o vazio dentro de você. Mas eu sei, porque já tentei, que só Jesus pode preencher esse buraco no formato de Deus que todos nós temos no coração. Você sente esse vazio, eu sei que sente, mesmo que não admita. Ela estava certa, e isso me assustou. Como ela sabia sobre aquela sensação de incompletude que eu carregava? Como ela podia ler tão claramente algo que eu mal conseguia admitir para mim mesmo? Promete uma coisa para mim, ela continuou, suas lágrimas finalmente brotando. Promete que você vai dar uma chance para Jesus. Não precisa ser agora, não precisa ser amanhã. Mas promete que quando você sentir que está perdido, vai procurar Ele. Promete que vai voltar à igreja e vai deixar Deus falar com seu coração. Olhando para minha mãe debilitada na cama, a mulher que havia sacrificado tudo por mim, que me amou incondicionalmente mesmo quando eu fui cruel e ingrato, não consegui negar seu último pedido. Eu prometo, mãe, murmurei, não sabendo ainda que estava fazendo o compromisso mais importante da minha vida. Joana morreu 3 dias depois, numa madrugada silenciosa. Eu estava dormindo no quarto dela quando as máquinas começaram a apitar. Os médicos correram, tentaram reanimá-la, mas era tarde demais. Segurei sua mão até os últimos momentos, sussurrando que eu a amava e que cumpriria minha promessa. O funeral foi um testemunho da vida que minha mãe construiu. A igreja ficou lotada de pacientes que ela havia tratado, colegas médicos, vizinhos e membros da comunidade cristã que a admiravam. Durante o velório, dezenas de pessoas se aproximaram de mim para contar como Joana havia impactado suas vidas, não apenas como médica, mas como exemplo de fé vivida na prática. Foi ali, ouvindo todas aquelas histórias, que comecei a compreender a dimensão da mulher que havia sido minha mãe. Ela não era apenas uma profissional competente ou uma mãe dedicada, era alguém que havia encontrado o verdadeiro propósito da vida e dedicava cada dia a viver esse propósito intensamente. O vazio que eu sentia desde a adolescência começou a fazer sentido. Eu havia rejeitado exatamente aquilo que poderia me completar.
Depois do enterro, voltei para o apartamento vazio e silencioso. Pela primeira vez, o luxo ao meu redor pareceu frio e sem sentido. Caminhei pelos cômodos onde cresci, observando os detalhes que antes passavam despercebidos. A Bíblia sempre aberta na mesa de cabeceira dela, as fotos de família onde eu aparecia criança ao lado dela na igreja, os versículos bíblicos discretamente emoldurados espalhados pela casa. Fiquei sozinho no apartamento que sempre dividimos. O silêncio era opressor. Não havia mais o som de seus passos apressados pela manhã, preparando-se para o hospital. Não havia mais o cheiro de café passado na cozinha. Não havia mais suas orações sussurradas pela casa. Era como se uma parte essencial da vida tivesse sido arrancada brutalmente. Encontrei um diário de orações que minha mãe mantinha, e a curiosidade me levou a folheá-lo. Página após página, descobri registros de orações por mim, pedidos específicos a Deus para me proteger, me guiar e me trazer de volta à fé. Havia anotações sobre versículos que ela orava especificamente pela minha conversão, datas marcadas com jejuns que ela fazia intercedendo por minha alma. Era um mapa detalhado de 5 anos de guerra espiritual travada em meu favor. A dor da perda era física, uma pressão constante no peito que não passava com analgésicos ou distrações. Era como se uma parte de mim tivesse sido arrancada violentamente, deixando uma ferida que latejava a cada batimento cardíaco. Tentei voltar à rotina da faculdade, mas as aulas pareciam irrelevantes, os amigos superficiais e as festas vazias de qualquer significado real. Durante essa primeira semana de luto, comecei a entender o que minha mãe quis dizer sobre o vazio. A dor da perda era física, uma pressão constante no peito que não passava. Mas havia algo mais profundo que aquela dor. Era uma sensação de que eu estava completamente perdido no universo, sem direção, sem propósito, sem esperança. Todos os prazeres que antes me distraíam agora pareciam insulsos e sem significado. Foi então que me lembrei da promessa. Minha mãe havia pedido que eu desse uma chance para Jesus quando me sentisse perdido. E se havia algum momento em minha vida em que eu estava completamente perdido, era aquele. O vazio que sempre existiu dentro de mim agora havia se transformado em um abismo que ameaçava me engolir completamente. No domingo seguinte ao funeral, cumpri minha promessa. Acordei cedo, vesti a roupa social que usara no enterro e caminhei até a igreja onde passara tantos domingos de manhã durante a infância. Era a mesma paróquia, com as mesmas imagens, os mesmos bancos de madeira escura, mas eu era uma pessoa completamente diferente. Quando entrei na igreja, as lembranças me atingiram como uma avalanche. Cada banco, cada vitral, cada estátua carregava memórias dos domingos que passei ali protestando. Mas agora eu estava ali por escolha própria, motivado pela promessa feita a uma mãe moribunda e pela necessidade desesperada de encontrar algum sentido para a dor que sentia. Sentei-me no mesmo banco onde costumávamos ficar, deixando o espaço ao meu lado vazio em homenagem a Joana. A missa começou, e pela primeira vez em anos, eu realmente prestei atenção nas palavras. Era como se estivesse ouvindo aquelas orações, aqueles cânticos, aquelas leituras com ouvidos completamente novos. Era o começo de uma transformação que levaria anos para se completar, mas que começava ali, naquele momento de rendição total. O menino rebelde que odiava domingos estava finalmente pronto para se tornar o homem de fé que sua mãe sempre soube que ele podia ser. A semente havia germinado no tempo perfeito de Deus, exatamente como Joana havia profetizado com lágrimas de fé durante todos aqueles anos de aparente derrota. A missa daquele domingo foi uma experiência estranha. As palavras do padre, que durante anos entravam em um ouvido e saíam pelo outro, agora pareciam estar falando diretamente comigo. Quando ele mencionou que Deus nunca desiste de nenhum de seus filhos, não importa quão longe tenham se afastado, senti como se fosse uma mensagem pessoal para minha situação. Durante as 3 semanas seguintes, mantive a rotina de frequentar a missa dominical. Era um ritual de luto mais do que um ato de fé, uma forma de honrar a memória de minha mãe e cumprir a promessa que havia feito. Sentava-me sempre no mesmo lugar, participava mecanicamente da liturgia e voltava para casa com o sentimento de dever cumprido, mas sem qualquer transformação interior significativa. Tudo mudou numa manhã específica que permanece gravada em cada detalhe na minha memória. Era o 4º domingo após a morte de minha mãe, um dia cinzento de outono paulistano. Cheguei à igreja alguns minutos antes do início da missa, como havia me acostumado a fazer, e ocupei meu lugar habitual no banco da 3ª fileira.
O padre daquele domingo era diferente. Era o padre Miguel, um homem mais idoso que eu me lembrava vagamente da minha infância. Ele começou a homilia falando sobre o livro de Eclesiastes, sobre como há tempo para todas as coisas na vida. Para tudo há um tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Enquanto ele falava, algo extraordinário começou a acontecer em meu interior. As palavras não eram apenas sons chegando aos meus ouvidos, mas pareciam estar sendo escritas diretamente em meu coração. Cada frase do versículo ressoava com uma profundidade que nunca havia experimentado antes. Era como se anos de resistência espiritual estivessem sendo dissolvidos palavra por palavra. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, continuou o padre Miguel, e sua voz parecia estar vindo de muito longe e muito perto ao mesmo tempo. Naquele momento, compreendi que minha mãe havia passado pela temporada de plantar durante todos aqueles domingos de minha infância, e que talvez tivesse chegado o tempo de colher o que ela havia semeado com tanta persistência. Mas foi quando ele chegou ao versículo seguinte que meu mundo espiritual explodiu completamente. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Percebi que minha mãe havia lutado uma guerra espiritual por minha alma durante anos, usando suas armas de oração, perseverança e amor incondicional. E que talvez fosse o momento de eu parar de lutar contra ela e começar a lutar ao lado dela, mesmo que ela não estivesse mais fisicamente presente. As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto de forma incontrolável. Não era apenas tristeza pela perda, mas uma compreensão avassaladora de que minha mãe sabia coisas que eu havia rejeitado por pura teimosia. Ela não me levava à igreja por tradição familiar ou obrigação social, mas porque genuinamente acreditava que eu precisava estar ali para ser salvo de mim mesmo. Naquele momento de revelação, sentado no banco onde resistira tantas vezes durante a infância, entendi que o vazio que sentia há anos não era consequência da transição para a vida adulta ou das pressões da universidade. Era a ausência de Deus em minha vida, o buraco deixado pela rejeição daquilo que minha mãe mais desejava me dar. Uma relação pessoal e transformadora com Jesus Cristo. Por primeira vez desde que era criança, orei de verdade. Não foi uma oração decorada ou formal, mas um grito desesperado do coração. Deus, se o Senhor existe, se minha mãe estava certa sobre tudo isso, por favor me ajude a entender. Não aguento mais esse vazio, essa dor. Preciso do Senhor como minha mãe precisava. Quando a missa terminou, permaneci sentado no banco enquanto a igreja se esvaziava. O padre Miguel se aproximou e me perguntou se estava tudo bem. Contei a ele sobre a morte recente de minha mãe e sobre como me sentia perdido e vazio. Ele escutou com paciência e, no final, me convidou para participar de um grupo de estudos bíblicos que acontecia às quartas-feiras. Sua mãe era uma mulher de fé extraordinária, disse ele. Ela me procurou várias vezes ao longo dos anos para pedir oração por você. Tenho certeza de que ela está muito feliz vendo você aqui hoje, buscando a Deus voluntariamente. Venha estudar conosco, João. Acho que você vai encontrar as respostas que está procurando. Aquele domingo marcou o fim da minha resistência e o início da minha verdadeira vida. Eu ainda não sabia, mas estava prestes a descobrir que o amor de uma mãe cristã é profético, capaz de plantar sementes que florescem mesmo depois de sua partida. A batalha havia terminado, e tanto Joana quanto Jesus haviam vencido meu coração rebelde através do poder transformador do amor incondicional. Naquela quarta-feira à noite, sentei-me pela primeira vez num círculo de estudos bíblicos como um adulto buscador, não como uma criança obrigada. Éramos uns 15 jovens e adultos, cada um com sua própria história de encontro com Deus. Ouvi testemunhos de pessoas que haviam passado por situações difíceis e encontrado propósito e paz através da fé cristã. Quando chegou minha vez de me apresentar, contei sobre a morte recente de minha mãe e sobre como estava questionando tudo em minha vida. O grupo me acolheu com um carinho genuíno que eu não esperava. Não havia julgamento pelo meu passado de rebeldia espiritual, apenas compaixão e disposição para me ajudar naquela jornada de redescoberta. Durante as semanas seguintes, comecei a ler a Bíblia com os olhos de quem realmente quer entender, não de quem está sendo forçado.
Os mesmos versículos que ouvia passivamente durante a infância agora ganhavam vida e significado. Era como se estivesse lendo um livro completamente novo, escrito especificamente para minha situação atual. A transformação não foi imediata nem dramática como nos filmes. Foi um processo gradual de reconexão com algo que havia rejeitado, mas que sempre esteve disponível para mim. A cada estudo bíblico, a cada domingo na igreja, a cada momento de oração sincera, sentia o vazio sendo preenchido por algo maior do que eu mesmo. Comecei a entender que minha mãe havia enxergado algo que eu era jovem demais para compreender, que a verdadeira realização na vida não vem das conquistas materiais, dos relacionamentos superficiais ou dos prazeres momentâneos, mas de uma conexão real com o Criador. Ela havia lutado tanto pela minha alma porque sabia que tudo o mais seria temporário e insuficiente para me dar propósito e paz duradouros. O momento decisivo da minha conversão aconteceu 2 meses após a morte de minha mãe. Era uma quarta-feira à noite no grupo de estudos e estávamos lendo sobre a parábola do filho pródigo em Lucas 15. Quando chegamos ao versículo 20, onde diz que, quando ele ainda estava longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para ele, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Algo se quebrou definitivamente dentro de mim. Compreendi que eu era exatamente como aquele filho rebelde que havia desperdiçado sua herança e se afastado da casa do pai. Mas diferente da parábola, minha mãe terrena não estava mais lá para me receber de volta. Ela havia partido antes de ver minha conversão. No entanto, meu Pai Celestial estava ali, de braços abertos, esperando meu retorno há anos. Naquele momento, no meio do círculo de estudos, entreguei minha vida a Jesus Cristo pela primeira vez de forma consciente e voluntária. Não foi uma oração formal ou um ritual elaborado, mas um rendimento completo de minha vontade rebelde ao plano que Deus sempre teve para minha vida. Senti como se uma carga pesada fosse tirada dos meus ombros e substituída por uma leveza que jamais havia experimentado. O vazio que me acompanhava há anos foi instantaneamente preenchido por uma presença real e tangível. Era como se finalmente houvesse chegado em casa após anos perdido em território estrangeiro. Entendi que minha mãe não havia perdido a batalha por minha alma. Ela havia plantado sementes que germinaram exatamente no tempo certo, quando eu estava quebrantado o suficiente para receber a graça de Deus. Nas semanas seguintes à minha conversão, minha vida começou a mudar de forma radical. Os relacionamentos superficiais perderam o sentido, as festas vazias deixaram de me atrair e descobri uma fome insaciável pela palavra de Deus. Lia a Bíblia todas as manhãs antes das aulas, participava de todos os cultos e eventos da igreja e sentia como se estivesse descobrindo quem eu realmente era destinado a ser. A engenharia continuava sendo importante, mas agora tinha uma perspectiva completamente diferente sobre minha futura profissão. Não queria mais ser apenas mais um engenheiro bem-sucedido, ganhando muito dinheiro. Queria usar meus talentos e conhecimentos de alguma forma que honrasse a Deus e ajudasse outras pessoas, assim como minha mãe havia feito na medicina. Percebi que todos aqueles anos de resistência não haviam sido em vão. Durante a infância e adolescência, mesmo relutante, eu havia absorvido conhecimento bíblico, histórias e princípios que agora se tornavam a base sólida da minha nova fé. Minha mãe havia sido mais sábia do que eu imaginava. Ela plantou sementes mesmo em solo aparentemente infértil, confiando que Deus faria germinar no tempo certo. O grupo de estudos bíblicos se tornou minha nova família espiritual. Ali, encontrei pessoas que me ajudaram a crescer na fé, que me ensinaram a orar efetivamente, que me mostraram como aplicar os princípios cristãos no dia a dia de um jovem universitário. Era o apoio que eu precisava para construir uma fé sólida e madura, não baseada apenas em emoções, mas em compreensão real da palavra de Deus. 3 meses após minha conversão, senti o chamado para começar a compartilhar minha história com outros jovens. Meu testemunho de transformação começou a impactar colegas da universidade que estavam passando por crises similares. Muitos haviam me conhecido como o playboy rebelde dos primeiros anos de faculdade e ficavam impressionados com a mudança genuína que viam em minha personalidade e prioridades. Comecei a liderar um pequeno grupo de oração na universidade, encontrando-me semanalmente com outros estudantes interessados em discussões sobre fé e propósito de vida. Era incrível ver como minha história de resistência seguida de conversão
tocava especialmente aqueles que haviam crescido em lares cristãos, mas se afastado da fé durante a juventude. Descobri que tinha um dom natural para comunicar verdades espirituais de forma que minha geração compreendia. Conseguia traduzir conceitos bíblicos para a linguagem e os desafios específicos dos jovens universitários. Era como se Deus estivesse usando até mesmo meus anos de rebeldia como credencial para alcançar outros rebeldes. O primeiro jovem que se converteu através do meu testemunho foi Ricardo, um colega de engenharia que vivia uma vida muito similar à que eu havia vivido. Filho de empresários bem-sucedidos, tinha tudo materialmente, mas estava vazio espiritualmente. Quando ele entregou sua vida a Jesus, após ouvir minha história, compreendi que Deus havia permitido minha jornada de dor e conversão para que eu pudesse ser instrumento de salvação para outros. Foi nesse ponto da minha jornada que entendi completamente as palavras que minha mãe havia dito no hospital sobre Deus usar até mesmo a dor para um propósito maior. Minha rebeldia, meu afastamento da fé, a morte dela e minha conversão posterior não eram eventos aleatórios. Eram parte de um plano divino para me moldar em alguém que pudesse alcançar jovens em situações similares. A cada testemunho que compartilhava, a cada vida que era impactada através da minha história, sentia a presença de minha mãe de forma quase tangível. Era como se ela estivesse sorrindo no céu, vendo que suas orações não apenas haviam sido respondidas, mas que estavam se multiplicando através de meu ministério com outros jovens. Ao final desses meses de transformação gradual, olhando para trás, pude ver a mão de Deus em cada detalhe da minha jornada. Os anos de resistência não foram tempo perdido, mas preparação para uma conversão que seria profunda e duradoura. A morte de minha mãe, por mais dolorosa que tenha sido, foi o catalisador necessário para quebrar meu orgulho e me fazer buscar verdadeiramente aquilo que ela sempre soube que eu precisava. A comunidade da paróquia me acolheu com carinho especial, reconhecendo em mim o filho da dedicada doutora Joana. Dona Marta, uma senhora de cabelos brancos que conhecia minha mãe desde jovem, se aproximou de mim após a terceira missa consecutiva que participei. João, seu olhar mudou. Ela me disse com aquela sabedoria que só os anos podem trazer. Sua mãe orava por você todos os dias. Eu a via aqui, de joelhos, pedindo pela sua conversão. Deus ouviu as orações dela. Aquelas palavras me atingiram como um relâmpago. Durante todos aqueles anos de rebeldia, enquanto eu reclamava e resistia, minha mãe não apenas me levava à igreja, ela orava por mim. A imagem de Joana ajoelhada naquele mesmo banco, suplicando a Deus pela minha alma, me fez compreender a profundidade do amor materno que eu havia desprezado. Nos meses seguintes, mergulhei nos estudos bíblicos com a mesma intensidade que aplicava à engenharia. Descobri que a fé não era contrária à razão, mas uma dimensão diferente de compreender a existência. Os ensinamentos que ouvia passivamente durante a infância agora ganhavam significado profundo. Cada parábola, cada versículo parecia falar diretamente à minha situação de órfão em busca de propósito. Foi lendo o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 18, que experimentei meu primeiro encontro verdadeiro com Jesus. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Aquelas palavras saltaram da página como se fossem escritas especificamente para mim naquele momento. Eu estava ali, literalmente órfão, sentindo-me abandonado pelo mundo, e Jesus me prometia que não estava sozinho. Naquela noite, sozinho no meu quarto, ajoelhei-me pela primeira vez em anos e conversei com Deus como se fosse meu pai. Chorei como nunca havia chorado, não de tristeza, mas de alívio. O peso da solidão que carregava desde a morte de mamãe finalmente começou a se dissolver. Senti uma presença calorosa envolvendo todo o meu ser, uma paz que superava qualquer entendimento racional. Jesus, murmurei entre lágrimas, perdoa minha rebeldia. Perdoa por ter rejeitado o amor da minha mãe por tantos anos. Quero te seguir, quero ser o filho que ela sempre desejou que eu fosse. Naquele momento, compreendi que o vazio que me consumia desde sempre, mesmo quando tinha tudo, era porque meu coração só podia ser verdadeiramente preenchido por Cristo. Durante os encontros semanais no grupo de oração e também no grupo de jovens, eu compartilhava como havia passado anos vivendo uma vida aparentemente completa, mas espiritualmente vazia. Eu tinha videogames, roupas de marca, viagens, liberdade total, contava aos jovens atentos, mas acordava todos os dias com uma sensação de que algo estava faltando. Esse algo era Jesus.
Por mais que tentássemos preencher nossa vida com prazeres terrenos, só Cristo pode satisfazer completamente o coração humano. Aos 22 anos, já liderava o grupo de jovens da paróquia. Meus testemunhos eram aguardados com expectativa pela comunidade. Eu falava com paixão sobre honrar pai e mãe, sobre como o tempo é precioso e não devemos desperdiçar oportunidades de demonstrar amor. Minhas palavras tinham peso porque vinham de experiência real de perda e arrependimento. Abracem seus pais quando chegarem em casa hoje, dizia eu aos jovens reunidos em círculo na sala de catequese. Digam a eles o quanto são importantes, pois amanhã pode ser tarde demais. Eu perdi a chance de pedir perdão à minha mãe por todos os domingos que tornei um martírio para ela. Vocês ainda têm essa chance. Muitos jovens saíam desses encontros correndo para casa, alguns choravam quando ouviam o testemunho, estavam dispostos a reparar relacionamentos estremecidos com os pais. Recebia mensagens durante a semana contando sobre reconciliações familiares, sobre filhos que voltaram a valorizar os sacrifícios dos pais. Ver essas transformações me dava a certeza de que estava cumprindo o propósito para o qual Deus me preparou através da dor. Foi durante um retiro de carnaval, quando organizei um encontro especial para jovens que preferiam passar o feriado em oração ao invés de festas mundanas, que conheci Maria. Ela era uma jovem de 22 anos, enfermeira recém-formada, que havia crescido na igreja ao contrário de mim, mas se identificava profundamente com minha jornada de crescimento espiritual. Maria me contou que havia orado especificamente para conhecer um homem que amasse a Deus acima de tudo, alguém com testemunho de transformação real. Quando ouvi sua história pela primeira vez, ela me disse com os olhos brilhando, soube que Deus havia respondido minha oração. Você é a prova viva de que Ele pode transformar qualquer coração. Nosso relacionamento floresceu baseado em valores sólidos, oração conjunta e propósito compartilhado de servir a Deus. Estudávamos a Bíblia juntos, participávamos de missões evangelísticas e organizávamos eventos para jovens em situação de vulnerabilidade social. Maria trazia equilíbrio à minha intensidade, enquanto eu a inspirava com histórias de redenção e esperança. Durante 2 anos namoramos sob os olhos aprovadores da comunidade cristã, tornando-nos exemplo para outros jovens casais. Demonstrávamos que era possível manter pureza e propósito em um relacionamento moderno, que o amor verdadeiro cresce quando Cristo está no centro. Nosso namoro foi diferente de tudo que eu havia vivido anteriormente. Era baseado em oração conjunta, valores compartilhados e visão ministerial comum. Descobrimos que Deus havia nos preparado individualmente para nos unirmos em propósito que transcendia nossos desejos pessoais. Queríamos ser uma família que impactaria outras famílias para o reino de Deus. A cada mês que passava, minha convicção crescia de que havia encontrado a pessoa certa para compartilhar não apenas a vida, mas a missão que Deus havia colocado em meu coração. Maria complementava perfeitamente minha personalidade e chamado ministerial. Onde eu era mais impulsivo, ela trazia equilíbrio. Onde ela precisava de mais coragem, eu oferecia determinação. Em um domingo especial, quando completei 24 anos, organizei uma surpresa para Maria depois do grupo de oração da igreja, diante de toda a comunidade que acompanhou a partida da minha mãe, minha transformação e meu namoro com Maria. Fiz um discurso sobre meu agradecendo a Deus, ao Padre e a todos que me ajudaram e me apoiaram todos esses anos. E depois um discurso de agradecimento a Maria. As pessoas não entenderam muito bem quando comecei a falar sobre Maria, mas depois fez sentido quando eu tirei uma caixinha de veludo, abri mostrando um par de alianças. Depois ajoelhei-me e pedi Maria em casamento. Você quer ser minha companheira nesta jornada de servir a Deus? Maria, quer se casar comigo? Perguntei, com a voz embargada pela emoção. As lágrimas corriam pelo rosto de Maria enquanto ela acenava afirmativamente. A igreja inteira explodiu em aplausos e lágrimas de alegria. Era como se toda a comunidade estivesse celebrando não apenas nosso noivado, mas a vitória da perseverança de Joana, que finalmente via seu filho encontrar o amor verdadeiro baseado nos valores que ela tanto lutou para ensinar. Os meses de preparação para o casamento foram também meses de preparação ministerial mais intensa. Maria e eu desenvolvemos projetos específicos para depois da lua de mel. Um ministério de aconselhamento para jovens casais, eventos evangelísticos voltados para universitários e um programa de apoio para pais com filhos em crise de fé. Decidimos que nossa lua de mel seria também uma viagem missionária.
Em vez de gastar fortunas num destino paradisíaco, escolhemos visitar comunidades carentes no Nordeste brasileiro, onde participaríamos de uma missão evangelística de 2 semanas. Era nossa forma de começar o casamento servindo juntos, colocando o reino de Deus acima de nossos próprios prazeres. A cada detalhe que planejávamos para o casamento e para a nossa vida conjugal, sentia como se estivesse honrando não apenas Maria, mas também a memória de minha mãe. Joana havia sonhado em me ver casado com uma mulher cristã, constituindo uma família baseada em princípios bíblicos. Embora ela não estivesse fisicamente presente para ver esse sonho se realizar, sua influência estava em cada escolha que eu fazia. Durante as reuniões de preparação matrimonial na igreja, o pastor frequentemente comentava sobre como nosso relacionamento era um exemplo raro de namoro cristão genuíno. Não era performance religiosa ou aparência externa de santidade, mas autenticidade na busca por construir algo que agradasse verdadeiramente a Deus. 2 semanas antes do casamento, vivenciei outro momento de revelação profunda. Estava organizando os documentos pessoais de minha mãe que ainda não havia conseguido revisar, quando encontrei uma pasta com anotações que ela havia feito ao longo dos anos sobre orações específicas por mim. Havia pedidos detalhados sobre minha conversão, meu futuro casamento, minha carreira e meu ministério. Uma das anotações mais impactantes estava datada 3 anos antes de sua morte. Senhor, sei que João vai resistir ainda por muito tempo, mas também sei que o Senhor tem uma esposa cristã preparada para ele. Quando ele se converter, permita que encontre uma companheira que o ajude a crescer na fé e que juntos possam servir ao Senhor. Logo abaixo, ela havia escrito: rezando, o Espírito Santo disse que vai ser uma moça da própria igreja. Ler aquela oração específica me deixou sem palavras. Minha mãe não apenas havia orado por minha conversão, mas havia intercedido especificamente pelo meu futuro casamento anos antes de eu conhecer Maria. Era como se ela tivesse recebido revelação divina sobre detalhes da minha vida futura, incluindo o tipo de mulher que seria ideal para meu crescimento espiritual. Mostrei a anotação para Maria e nós dois choramos juntos, compreendendo a dimensão do que estava acontecendo. Nosso relacionamento não era coincidência ou química humana apenas. Era resposta literal às orações de uma mãe que havia intercedido profeticamente por nosso futuro antes mesmo de nos conhecermos. A descoberta dessa oração específica adicionou uma dimensão sobrenatural à nossa preparação para o casamento. Sentíamos o peso da responsabilidade de corresponder às expectativas que minha mãe havia depositado em nossa união. Não era pressão negativa, mas consciência de que nossa vida conjugal deveria honrar as orações que haviam sido feitas por anos em nosso favor. Na véspera do casamento, tive um sonho extraordinariamente vívido com minha mãe. Ela apareceu usando o vestido branco que usara em seu próprio casamento, sorrindo com a alegria que eu me lembrava de sua época de saúde plena. No sonho, ela me abraçou e disse: "Filho, você se tornou tudo aquilo que orei durante anos. Continue plantando sementes como eu plantei em você." Acordei com a certeza absoluta de que minha mãe estava presente espiritualmente em meu casamento, abençoando o início da nova fase da minha vida. O vazio que sentia desde sua morte não havia desaparecido completamente, mas agora era preenchido pela presença constante de Jesus e pela expectativa de vê-la novamente na eternidade. O dia do casamento amanheceu com um céu azul perfeito, sem uma única nuvem. Era março, e São Paulo estava naqueles dias de outono que misturam calor e frescor, numa combinação agradável. Acordei cedo, não por nervosismo, mas por uma ansiedade positiva de ver como Deus abençoaria aquele dia especial. Durante os preparativos matinais, revisei mentalmente toda a jornada que me havia trazido até aquele momento. O menino rebelde que choramingava aos domingos para não ir à igreja, agora estava se preparando para casar numa cerimônia cristã completa. O jovem universitário que vivia apenas para prazeres temporários agora havia encontrado o propósito eterno. Era uma transformação tão radical que só podia ser explicada pela graça divina. Meus amigos do grupo de oração da universidade chegaram cedo à igreja para ajudar com os últimos preparativos. Era emocionante ver como nossa pequena comunidade de fé havia se tornado uma família espiritual sólida. Eles não eram apenas convidados do casamento, mas testemunhas vivas da transformação que Jesus havia operado em minha vida durante os últimos 2 anos. O padre Miguel, que havia pregado a homilia de Eclesiastes no dia da minha conversão, conduziria a cerimônia.
Era um fechamento perfeito do ciclo. O mesmo homem que Deus usara para plantar a semente da revelação, agora abençoaria o fruto dessa semente. Conversamos brevemente antes da cerimônia, e ele comentou sobre como era privilégio presenciar a fidelidade de Deus na vida de uma família. Quando chegou o momento de me posicionar no altar, senti uma emoção diferente de tudo que já havia experimentado. Não era apenas nervosismo pré-casamento, mas consciência de estar cumprindo o propósito para o qual Deus me havia criado e minha mãe havia orado. Estava prestes a iniciar uma família que seria diferente, uma família que colocaria Jesus no centro de todas as decisões. O órgão da igreja começou a tocar a marcha nupcial, e as portas do fundo se abriram para a entrada do cortejo. Primeiro entraram as madrinhas, amigas queridas de Maria que haviam se tornado também minhas amigas através de nossa convivência ministerial. Depois vieram os pajens e daminhas, sobrinhos de Maria que representavam a próxima geração que queríamos alcançar com nossa vida de testemunho. Quando finalmente Maria apareceu no fim do corredor, acompanhada de seu pai, meu coração quase parou de bater. Ela estava absolutamente radiante em seu vestido simples, mas elegante, mas o que me chamou a atenção imediatamente foi o véu que usava. Era um véu antigo, delicado, de renda trabalhada à mão, e havia algo familiar nele que não consegui identificar imediatamente. Mas depois, reconheci, Maria caminhava pelo corredor central usando o véu que pertencera à minha mãe, Joana, no dia de seu casamento 25 anos antes. Maria deve ter achado esse véu nas coisas antigas da minha mãe sem que eu percebesse para realizar essa surpresa. Era a forma de ter minha mãe presente no momento mais importante da minha vida. Ao ver o véu delicado e antigo emoldurando o rosto de minha noiva, senti a presença da minha mãe ali, abençoando aquele momento de completude. O véu que emoldurara o rosto de minha mãe no dia do seu casamento 25 anos antes, agora emoldurava o rosto da mulher que eu estava prestes a desposar. Era a forma de Deus permitir que ela estivesse presente no momento mais importante da minha vida. Através daquele tecido delicado e antigo, sentia a bênção maternal cobrindo nossa união. As lágrimas correram pelo meu rosto enquanto Maria se aproximava lentamente, seus olhos também úmidos de emoção. Toda a minha jornada passou pela minha mente como um filme. As manhãs de domingo resistindo à igreja, as discussões acaloradas, as palavras proféticas de mamãe sobre nunca desistir de mim, a conversão através da dor, o encontro com Maria e agora aquele momento de plenitude absoluta. Durante toda a cerimônia, não consegui tirar os olhos do véu que conectava passado, presente e futuro de forma especial. Era como se minha mãe estivesse ali, aprovando minha escolha, abençoando nossa união e profetizando sobre a família cristã que Maria e eu constituiríamos. O vazio que sentia desde sua morte foi preenchido por uma sensação de completude que jamais imaginei ser possível. Durante a cerimônia, enquanto o padre falava sobre o amor que une duas pessoas em Cristo, fiz uma promessa silenciosa que ecoaria por toda a minha vida. Assim como minha mãe nunca desistiu da minha salvação, levando-me à igreja mesmo contra minha vontade, eu também jamais desistiria da salvação dos meus futuros filhos. Compreendi que o amor de Joana transcendia a compreensão humana. Era um reflexo do amor incansável de Deus que nunca desiste de nenhum de seus filhos. No momento dos votos matrimoniais, prometi a Maria não apenas fidelidade e amor conjugal, mas parceria eterna no propósito de honrar a Deus através de nossa vida familiar. Maria, disse eu diante de toda a igreja, prometo ser o esposo cristão que Jesus quer que eu seja, e prometo que nossa família será instrumento de bênção para muitas outras famílias. Quando o padre nos declarou marido e mulher, senti como se 3 gerações estivessem sendo unidas naquele momento. Minha mãe que plantara as sementes, eu que as havia deixado germinar, e Maria que agora se tornaria parceira na colheita. Era a continuação de um legado de fé que transcendia nossa vida individual e se projetava para o futuro através dos filhos que teríamos e das vidas que impactaríamos juntos. A festa de casamento foi uma celebração não apenas de nossa união, mas de toda a jornada de fé que nos havia trazido até ali. Em meu discurso durante a recepção, agradeci publicamente a todos que haviam orado por mim durante os anos de rebeldia, especialmente minha mãe, que nunca desistiu de acreditar na minha conversão. Hoje não estou casando apenas com Maria, disse eu emocionado diante dos convidados.
Estou selando um compromisso com Deus de usar nossa família para alcançar outras famílias que passam por lutas similares às que vivemos. Nossa história de amor começou com a oração de uma mãe que se recusou a desistir do filho rebelde e vai continuar com nossa oração por uma geração que precisa conhecer o amor transformador de Jesus. Naquela noite, quando Maria e eu nos ajoelhamos juntos para nossa primeira oração como casal, senti a presença de minha mãe cobrindo nossa união como uma bênção tangível. Havíamos nos tornado exatamente aquilo que ela havia visualizado em suas orações anos antes de conhecermos um ao outro. Era a confirmação final de que Deus honra a fé perseverante de pais que nunca desistem de interceder pelos filhos que amam. Nos anos que se seguiram ao casamento, Maria e eu expandimos nosso ministério jovem para outras paróquias da cidade. Capacitávamos novos líderes, organizávamos congressos regionais e criamos uma rede de apoio para famílias com filhos em fase de questionamento da fé. Eu sempre compartilhava minha história como exemplo vivo de que a insistência amorosa dos pais, mesmo quando incompreendida, pode ser o instrumento que Deus usa para salvar uma alma. Nossa primeira filha nasceu 3 anos após o casamento, e eu chorei segurando-a nos braços pela primeira vez. Pensei em como minha mãe se sentiu ao me receber, cheia de sonhos e esperanças para meu futuro espiritual. Prometo que nunca desistirei de você, assim como vovó Joana nunca desistiu de mim, murmurei em seu ouvidinho minúsculo. 2 anos depois, veio nosso segundo filho, um menino que recebeu o nome de João Emanuel, em homenagem ao avô e significando Deus conosco. O terceiro filho, uma menina, chamamos de Joana, perpetuando o nome e o legado de fé da avó que nunca conheceu, mas cujo amor transformador moldou toda a nossa família. Com cada filho, apliquei a mesma dedicação espiritual que Joana demonstrou comigo, mas agora compreendendo que não se tratava de imposição, mas de amor incondicional. Meus filhos cresceram vendo no pai um exemplo vivo de transformação. Um homem que passou da rebeldia à liderança espiritual através do poder transformador do Evangelho. Nossos domingos eram diferentes dos domingos da minha infância. Acordávamos cedo em família, orávamos juntos antes de sair e caminhávamos para a igreja como uma unidade. Meus filhos faziam perguntas sobre Deus durante o caminho e eu respondia com a paciência que minha mãe teve comigo, sabendo que cada pergunta era uma oportunidade de plantar sementes eternas. Papai, por que vamos à igreja todo domingo? Perguntou minha filha mais velha quando completou 7 anos. A mesma idade que eu tinha quando comecei a questionar mamãe. Ajoelhei-me na calçada para ficar na altura dos seus olhos e respondi, porque é lá que nossa família encontra força para viver. É lá que aprendemos sobre o amor de Jesus, que é maior que qualquer amor humano, e porque sua avó Joana me ensinou que alguns tesouros só podem ser encontrados na casa de Deus. João se tornou palestrante procurado em eventos cristãos por todo o país, sempre honrando a memória da mãe em cada testemunho. Sua história tocava especialmente pais que lutavam com filhos rebeldes, oferecendo esperança tangível de que a perseverança na fé pode transformar até os corações mais endurecidos pela incredulidade moderna. Em cada palestra, eu iniciava sempre com a mesma pergunta provocativa. Quantos de vocês já quiseram desistir de orar por um filho rebelde? Inevitavelmente, dezenas de mãos se levantavam na plateia. Pois bem, eu sou o filho rebelde por quem uma mãe nunca parou de orar, e estou aqui hoje como prova de que Deus sempre honra a persistência de um coração materno. Durante uma conferência de família em Brasília, uma mãe se aproximou de mim após meu testemunho, chorando descontroladamente. Meu filho tem 16 anos e diz que odeia ir à igreja. Já pensei em desistir, deixar ele escolher. Sua história me deu forças para continuar lutando por ele. Segurei as mãos daquela mãe desesperada e orei com ela ali mesmo, no corredor do centro de convenções. Continue levando ele, mesmo que seja arrastado. Continue orando, mesmo que pareça não adiantar. Deus está preparando o coração dele para o momento certo da revelação. Sua perseverança pode ser o instrumento que salvará a alma do seu filho. 6 meses depois, recebi uma mensagem emocionante daquela mãe. Seu filho havia se convertido durante um retiro jovem e agora liderava o ministério de louvor da igreja. A semente da insistência materna havia germinado no tempo perfeito de Deus. Meu ministério cresceu naturalmente. Maria e eu fundamos o projeto Mães que Não Desistem, um grupo de apoio para pais com filhos afastados da fé.
Semanalmente, nos reuníamos para orar especificamente por cada jovem rebelde, compartilhar estratégias de amor persistente e celebrar cada pequena vitória espiritual. O grupo começou com 5 mães em nossa sala de estar, e em 2 anos já contava com mais de 200 famílias participando em 15 igrejas diferentes. Criamos um aplicativo onde pais podiam compartilhar pedidos de oração e receber encorajamento diário. A história da minha transformação circulava como testemunho de esperança em grupos de WhatsApp cristãos por todo o país. Durante um retiro especial do projeto, uma adolescente de 14 anos se aproximou de mim com lágrimas nos olhos. Tio João, minha mãe sempre fala da sua história. Ela diz que se Deus transformou você, também pode me transformar. Eu quero entregar minha vida a Jesus hoje. Aquele momento me transportou instantaneamente para minha própria conversão. Ver uma jovem decidindo seguir a Cristo por influência da minha história me mostrou como Deus multiplica nossos testemunhos de forma sobrenatural. A dor que vivi se transformou em instrumento de salvação para outros. Batizei aquela menina nas águas do rio que corria próximo ao local do retiro. Enquanto ela emergia das águas, radiante de alegria, pensei em como minha mãe estaria orgulhosa vendo o fruto espiritual que sua persistência havia produzido. A rebeldia de um filho transformada em ministério que alcançava centenas de vidas. Quando completei 28 anos, Maria e eu decidimos expandir ainda mais nosso ministério. Abrimos um centro de acolhimento para jovens em situação de risco, muitos deles órfãos como eu havia me tornado. O projeto Casa Joana oferecia não apenas abrigo e alimentação, mas principalmente amor incondicional e direcionamento espiritual. Vocês não são apenas órfãos, eu dizia aos meninos e meninas que chegavam machucados pela vida. Vocês são filhos de Deus, e Ele tem um propósito específico para cada um de vocês. Eu também me senti abandonado, mas descobri que Deus nunca abandona ninguém. Um dos primeiros jovens que acolhemos era Pedro, um garoto de 13 anos que havia perdido os pais em um acidente. Sua revolta contra Deus era intensa, semelhante à minha antiga rebeldia. Se Deus é amor, por que deixou meus pais morrerem? Ele gritava durante nossas conversas. Eu me sentava ao seu lado, colocava a mão em seu ombro e dizia: Pedro, eu fiz a mesma pergunta quando perdi minha mãe. A dor da perda é real, é legítima. Mas descobri que Deus não causa a morte, Ele oferece vida eterna. Seus pais não se foram para sempre, se entregaram a vida para Jesus. Um dia, vocês se encontrarão novamente. Levei meses para conquistar a confiança de Pedro, assim como demorei anos para aceitar verdadeiramente a fé. Mas, pacientemente, dia após dia, compartilhava versículos, orava com ele e demonstrava amor incondicional. Foi durante a leitura de Romanos 8:28 que o coração de Pedro finalmente se abriu. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tio João, Pedro disse uma noite antes de dormir, acho que estou começando a entender. Talvez Deus tenha permitido que eu perdesse meus pais para que eu pudesse encontrar você e aprender sobre Jesus. Talvez minha dor tenha um propósito maior. Naquele momento, abracei Pedro com lágrimas nos olhos, vendo nele o reflexo da minha própria jornada. Deus estava usando minha história de conversão para alcançar uma nova geração de órfãos, multiplicando infinitamente o investimento espiritual que minha mãe fez em mim. Nos 5 anos seguintes, mais de 100 jovens passaram pela Casa Joana. Muitos se converteram, alguns se tornaram líderes em suas comunidades, outros seguiram para seminários ou missões. Pedro, especificamente, decidiu estudar teologia e hoje pastoreia uma igreja na periferia de São Paulo, usando sua própria história de perda e restauração para ministrar a outras famílias em luto. Meu testemunho se espalhou para além das fronteiras de São Paulo. Fui convidado para pregar em igrejas de diversos estados, sempre contando como a persistência de uma mãe cristã pode transformar gerações inteiras. Em cada cidade, ouvia histórias similares. Pais que estavam prestes a desistir de filhos rebeldes, mas que encontravam renovação de forças em meu testemunho. Sua mãe plantou uma árvore que está dando frutos até hoje, disse-me um pastor em Recife após minha apresentação. Quantas vidas já foram tocadas pela insistência dela em levá-lo à igreja? Centenas, talvez milhares. O legado dela se multiplica através do seu ministério. Essas palavras me emocionaram profundamente. Compreendi que cada jovem transformado através do meu testemunho era, na verdade, fruto da semente que minha mãe plantou com lágrimas durante aqueles domingos difíceis da minha infância.
Joana nunca viu pessoalmente o resultado de sua persistência, mas seu investimento espiritual continuava rendendo dividendos eternos. Durante uma conferência nacional em Aparecida, conheci outros líderes jovens com histórias similares. Descobri que não era o único que havia resistido à fé na juventude e se convertido através da dor. Formamos uma rede de apoio mútuo, compartilhando estratégias ministeriais e fortalecendo uns AOS e outros na missão de alcançar jovens rebeldes. Deus está levantando uma geração de líderes que conhecem a rebeldia por experiência própria, observou Marco, um pastor de 32 anos que havia passado por jornada semelhante. Nós entendemos a linguagem da resistência porque falávamos essa linguagem. Isso nos torna mais eficazes para alcançar corações endurecidos. Essa percepção revolucionou minha abordagem ministerial. Parei de pregar apenas sobre conversão e comecei a falar abertamente sobre dúvidas, questionamentos e até mesmo sobre a normalidade de resistir à fé durante certas fases da vida. Minha mensagem se tornou mais autêntica porque incluía os aspectos sombrios da jornada espiritual. Aos 30 anos, já casado há 6 anos e pai de 3 filhos, recebi um convite especial que mudaria mais uma vez o rumo da minha vida ministerial. Uma emissora cristã me procurou para apresentar um programa semanal voltado para famílias em crise espiritual. O programa se chamaria Nunca Desista, em homenagem às palavras proféticas que minha mãe pronunciou naquela manhã de domingo decisiva. O primeiro episódio foi dedicado inteiramente à minha história. Sentado no estúdio, olhando diretamente para as câmeras, contei cada detalhe da minha jornada. A resistência infantil, a rebeldia adolescente, a dor da perda, o momento da conversão e a transformação completa que se seguiu. Se você é um jovem que está assistindo agora e se vê obrigado a ir à igreja, saiba que compreendo sua frustração. Falei diretamente para a câmera. Se você é um pai ou mãe que está lutando com um filho rebelde, saiba que sua insistência amorosa pode ser o instrumento que Deus usará para salvá-lo. E se você está passando por uma dor profunda, saiba que Deus pode usar até mesmo sua perda para te encontrar com Ele. A repercussão foi imediata e surpreendente. Centenas de mensagens chegaram à emissora na primeira semana. Jovens contando como se identificaram com minha história, pais renovando as forças para continuar lutando pelos filhos, pessoas em luto encontrando esperança na possibilidade de encontrar propósito através da dor. Uma mensagem específica me marcou profundamente. Era de uma jovem de 19 anos chamada Ana, de Fortaleza. João, assisti seu programa chorando do começo ao fim. Perdi minha mãe no ano passado e estava revoltada com Deus. Mas sua história me mostrou que talvez Ele queira usar minha dor para algo maior. Ontem voltei à igreja pela primeira vez desde o funeral. Obrigada por me mostrar que existe esperança. Cada mensagem como essa me confirmava que estava cumprindo o propósito para o qual Deus me preparou através de tanto sofrimento. O programa se tornou um sucesso nacional, alcançando lares em todo o Brasil com mensagens de esperança e restauração familiar. Durante as gravações, sempre mantinha a foto da minha mãe sobre a mesa, invisível às câmeras, mas visível para mim. Era meu lembrete constante de que tudo o que estava fazendo era fruto da semente que ela plantou com lágrimas e perseverança. Obrigado, mamãe, sussurrava antes de cada gravação, por nunca ter desistido de mim. A igreja onde tudo começou, onde resisti tantas vezes durante a infância e encontrei redenção na juventude, tornou-se o local onde Maria e eu renovávamos nossos votos matrimoniais a cada 5 anos. Ali, diante do mesmo altar onde prometi à minha mãe moribunda que não perderia a fé, celebrava não apenas meu casamento, mas toda a jornada que me trouxe até aquele momento de plenitude absoluta. Durante nossa última renovação de votos, o Padre Miguel fez uma reflexão especial sobre nosso testemunho. João e Maria são a prova viva de que Deus honra a persistência dos pais cristãos. Quantas famílias já foram restauradas através do testemunho deles? Quantos jovens encontraram Jesus porque uma mãe dedicada nunca desistiu de seu filho rebelde? O legado de Joana continuava se multiplicando através do nosso ministério, alcançando jovens que, como eu, resistiam ao chamado divino. Aprendi que o amor de uma mãe cristã é profético, capaz de enxergar além da rebeldia momentânea e vislumbrar o propósito eterno de uma vida. Minha história se tornou um testemunho poderoso de que Deus nunca desiste de nenhum de seus filhos, usando até mesmo a teimosia de uma mãe preocupada como instrumento de salvação.
A cada domingo, quando vejo famílias chegando à igreja com filhos relutantes, sorrio internamente sabendo que estou presenciando o mesmo milagre que aconteceu em minha vida. A fé se transmite através de gerações, às vezes exigindo paciência, lágrimas e muita oração, mas sempre valendo cada momento de luta e persistência. O apartamento luxuoso onde tudo começou agora abriga uma família completamente transformada. Ainda moramos no mesmo condomínio, mas nossa vida tem um propósito que transcende infinitamente o conforto material. Tornei-me um pescador de homens, usando minha história pessoal como rede para atrair outros jovens ao reino de Deus. Maria, minha esposa e companheira inseparável de ministério, frequentemente comenta como Deus havia usado a dor da minha perda para quebrar meu coração orgulhoso e moldar um vaso útil para sua obra gloriosa. Juntos, somos a prova viva de que o plano de Deus sempre prevalece, mesmo quando demora anos para se manifestar completamente na vida de uma pessoa. A última foto de Joana, tirada 2 dias antes de sua morte, permanece na mesa de cabeceira do nosso quarto. Nela, mãe e filho sorriem juntos no quarto do hospital, 2 semanas após eu ter prometido nunca perder a fé. Era a imagem de uma vitória profética, a vitória de uma mãe que soube plantar sementes eternas no coração do filho, mesmo enfrentando anos de resistência e incompreensão dolorosa. Hoje, aos 32 anos, compreendo que minha verdadeira herança não foi o patrimônio material deixado pela mãe, mas a fé inabalável que ela demonstrou ao nunca desistir da minha salvação. Essa é a riqueza que agora passo adiante, multiplicando o investimento espiritual de Joana em centenas de vidas transformadas através do nosso ministério familiar. Recentemente, durante uma viagem missionária ao interior do Nordeste, conheci uma família cuja história espelhava exatamente a minha. Uma mãe solteira lutava para levar o filho adolescente à igreja, enfrentando a mesma resistência que eu demonstrei. Contei minha história para aquele jovem de 15 anos e vi em seus olhos o mesmo ceticismo que eu carregava na infância. Um dia você vai entender, disse a ele, que sua mãe não está tentando estragar seus domingos, ela está tentando salvar sua alma, e quando você compreender isso, toda a sua vida ganhará um sentido completamente novo. Meses depois, recebi uma ligação emocionante daquela mãe. Seu filho havia se convertido e estava organizando um grupo de oração na escola. João, suas palavras plantaram uma semente que Deus fez germinar no coração do meu filho. Obrigada por honrar a memória da sua mãe, compartilhando essa esperança conosco. Cada testemunho como esse me confirma que estou vivendo exatamente o propósito para o qual Deus me preparou através de tanto sofrimento e resistência. A rebeldia da minha juventude se transformou em empatia ministerial. A dor da perda se tornou fonte de consolação para outros enlutados. A conversão tardia me capacitou para alcançar corações endurecidos que líderes tradicionais não conseguem tocar. Durante nosso último culto de ação de graças, olhei para minha família sentada na primeira fileira, Maria grávida do nosso 4º filho, nossos 3 filhos atentos à pregação, meus sogros orgulhosos ao lado, e senti uma gratidão infinita pela persistência de uma mãe que nunca desistiu. Se Joana estivesse ali, veria não apenas o filho que se converteu, mas uma família inteira dedicada a servir a Deus. Veria netos sendo criados nos caminhos do Senhor desde o berço. Veria um ministério que alcança milhares de pessoas através de testemunho, programa de televisão e projetos sociais. Veria que cada lágrima derramada em oração por mim foi transformada em rio de bênçãos para incontáveis famílias. O vazio que eu sentia no peito durante todos aqueles anos, mesmo tendo dinheiro, liberdade e todos os prazeres que um jovem poderia desejar, finalmente fazia sentido. Nenhuma conquista terrena poderia preencher o espaço que só Jesus pode ocupar. Minha mãe sabia disso intuitivamente e lutou para me mostrar onde encontrar verdadeira satisfação. Meu testemunho hoje conclui sempre com a mesma convocação emocional aos pais presentes. Persistam na fé, mesmo quando os filhos resistem com todas as forças. O amor perseverante de um pai ou mãe cristão pode ser o instrumento que Deus usa para mudar o rumo de uma vida para toda a eternidade. A história da nossa família é a prova viva de que vale a pena lutar pela alma daqueles que amamos, pois com Deus nunca é tarde demais para uma transformação completa. No mês passado, durante uma conferência em Goiânia, uma situação me emocionou de forma especial. Uma avó de 70 anos se aproximou de mim após minha pregação, carregando uma foto antiga nos braços.
Era lá a imagem de um jovem de aparência rebelde, cabelos longos, olhar desafiador. "Este é meu neto", ela disse com voz trêmula. Há 5 anos ele se afastou completamente da família e da igreja. Usa drogas, vive na rua, diz que Deus não existe. Eu quase desisti de orar por ele, mas sua história me deu esperança renovada. Se Deus transformou você, pode transformar meu neto também. Segurei aquela foto com reverência, vendo naquele jovem rebelde o reflexo do que eu fui durante tantos anos. "Senhora, sua oração é poderosa", respondi, olhando em seus olhos cansados pela luta. "Continue intercedendo por ele. Deus está preparando o coração dele para um encontro que vai mudar tudo. Sua fé pode ser a chave que abre a porta da salvação na vida dele." 3 meses depois, recebi uma mensagem emocionante daquela avó. Seu neto havia sido preso por porte de drogas e, na cela, encontrou uma Bíblia abandonada. Leu exatamente o versículo que transformou minha vida, João 14:18, e chorou pela primeira vez em anos. Pediu para a avó visitá-lo e, através das grades, entregou sua vida a Jesus. Hoje, ele lidera um ministério carcerário, alcançando outros jovens perdidos nas prisões. Histórias como essa se multiplicaram ao longo dos anos, confirmando que o método de Deus para alcançar corações rebeldes permanece o mesmo: usar o amor persistente de familiares cristãos como ponte para a salvação. Cada testemunho que recebo é uma confirmação de que minha mãe participou de algo muito maior do que imaginava quando me arrastava aos domingos para a igreja. No último domingo de 2024, exatos 10 anos após minha conversão completa, organizamos um culto especial de gratidão na igreja onde tudo começou. Convidamos todas as famílias que haviam sido impactadas por nosso ministério ao longo da década. O templo ficou lotado, mais de 2.000 pessoas reunidas para celebrar o poder transformador da perseverança cristã. Durante meu testemunho naquela noite especial, segurei o microfone com mãos trêmulas de emoção e olhei para aquela multidão de vidas transformadas. Há 10 anos, eu era um jovem revoltado, questionando por que minha mãe me obrigava a estar em um lugar como este. Hoje vejo centenas de famílias restauradas, jovens convertidos, pais renovados em sua fé. Tudo isso porque uma mãe médica, cansada dos plantões, nunca desistiu de levar seu filho rebelde à presença de Deus. As lágrimas corriam livremente pelo meu rosto enquanto continuava. Minha mãe não está aqui para ver pessoalmente este resultado, mas sei que do céu ela sorri, vendo como sua obediência a Deus se multiplicou em bênçãos para tantas famílias. Cada um de vocês que está aqui hoje é fruto da semente que ela plantou com lágrimas naqueles domingos difíceis. Pedi então que todos os pais presentes levantassem as mãos. Centenas de braços se ergueram no ar. Vocês que têm filhos rebeldes, não desistam. Vocês que enfrentam resistência para levar suas crianças à igreja, perseverem. Vocês são plantadores de sementes eternas. O resultado pode demorar, mas quando vier, será abundante além da sua imaginação. Em seguida, pedi que todos os filhos que haviam se convertido após períodos de rebeldia também se levantassem. Mais de 500 pessoas ficaram de pé, muitas chorando, reconhecendo em suas próprias histórias o reflexo da minha jornada. O templo se transformou em um mar de testemunhos vivos do poder da persistência cristã. Agora quero que vocês façam algo especial. Continuei com voz embargada. Quero que cada filho convertido procure seus pais neste momento e peça perdão pelos anos de resistência. E quero que cada pai abrace seu filho e declare que nunca desistiu dele, assim como minha mãe nunca desistiu de mim. O que aconteceu a seguir foi indescritível. O templo se transformou em um cenário de reconciliações emocionantes. Pais e filhos se abraçavam chorando, pedindo perdão mutuamente, celebrando vitórias espirituais conquistadas através de anos de luta e oração. Era como se estivéssemos presenciando um pequeno vislumbre do céu na terra. Uma adolescente de 16 anos correu até sua mãe e disse entre soluços: "Mãe, perdoa por ter feito você chorar tantas vezes resistindo para vir à igreja. Agora eu entendo que você estava lutando pela minha alma." Cenas como essa se repetiam por todo o templo, criando uma atmosfera de cura e restauração que jamais esquecerei. Naquele momento, compreendi que minha história não era apenas sobre minha conversão individual. Era sobre o poder transformador do amor incondicional cristão se espalhando através de gerações. Minha mãe plantou uma semente que germinou em mim, e eu estava plantando sementes que germinariam em centenas de outras famílias.
Após o culto, uma jovem mãe se aproximou de mim carregando um bebê de poucos meses. João, seu testemunho mudou minha perspectiva sobre maternidade cristã. Hoje decidi que vou lutar pela alma do meu filho desde agora, que vou ser persistente como sua mãe foi. Quero que ele cresça conhecendo Jesus, mesmo que isso signifique enfrentar resistência no futuro. Segurei aquele bebê nos braços e orei por ele ali mesmo, pedindo que Deus usasse aquela mãe determinada para criar mais um líder espiritual para sua obra. Senhor, abençoa este menino e dá sabedoria à sua mãe para criá-lo em teus caminhos. Que ele não precise passar pela dor da perda para te encontrar, mas que cresça sempre perto do teu coração. Hoje, quando olho para trás e vejo toda a jornada percorrida, fico impressionado com a perfeição do plano divino. Cada momento de resistência na infância me preparou para compreender outros jovens rebeldes. Cada lágrima derramada por minha mãe se transformou em rio de bênçãos para incontáveis famílias. Cada ano de afastamento da fé me capacitou para alcançar corações que se consideram perdidos demais para a salvação. A dor da perda, que inicialmente parecia uma maldição, revelou-se a maior bênção da minha vida. Foi através da morte de minha mãe que eu verdadeiramente nasci para os propósitos de Deus. Foi perdendo tudo o que considerava importante que encontrei a única coisa que realmente importa: uma relação pessoal e transformadora com Jesus Cristo. Se você está ouvindo esta história e se reconhece no jovem rebelde que eu fui, saiba que Deus tem um plano específico para a sua vida. Se você é um pai ou mãe lutando com filhos afastados da fé, saiba que sua persistência amorosa pode ser o instrumento que Deus usará para salvá-los. E se você está passando por uma perda dolorosa, saiba que Deus pode usar até mesmo sua dor mais profunda para te encontrar e transformar sua vida completamente. O vazio que você sente no peito, mesmo tendo tudo o que o mundo oferece, não é coincidência. É o formato de Deus gravado em sua alma, um espaço que só Jesus pode preencher perfeitamente. Não continue tentando encher esse vazio com prazeres temporários, relacionamentos superficiais ou conquistas materiais. Apenas Cristo pode satisfazer completamente o coração humano sedento de propósito eterno. Minha mãe sempre dizia que os planos de Deus são perfeitos, mesmo quando não conseguimos compreendê-los no momento presente. Hoje, vendo o fruto abundante que sua perseverança produziu, confirmo que ela estava absolutamente certa. Deus nunca desperdiça nossa dor, nossa resistência ou mesmo nossos erros. Ele transforma tudo em instrumento de glorificação do seu nome e salvação de outras vidas. A história da nossa família é um convite para você refletir sobre sua própria jornada espiritual. Onde você está neste momento? Você é o jovem resistindo ao chamado divino? Você é o pai lutando por um filho rebelde? Você é alguém passando por uma dor que parece não ter propósito? Independentemente da sua situação atual, saiba que Deus está escrevendo uma história de redenção na sua vida. Ele pode usar até mesmo sua maior dor para produzir sua maior vitória. Ele pode transformar sua resistência atual em testemunho futuro de salvação. Ele nunca desiste de você, assim como minha mãe nunca desistiu de mim. Se hoje seu coração está sendo tocado por esta história, não endureça como eu fiz durante tantos anos. Abra-se para o amor de Jesus que está batendo à porta da sua vida. Permita que ele preencha o vazio que você carrega, que transforme sua dor em propósito, que use sua história como instrumento de salvação para outros. A conversão verdadeira não é apenas uma decisão individual. É o início de um legado que pode impactar gerações futuras. Quando você entrega sua vida a Cristo, não está apenas garantindo sua própria salvação, mas se tornando um elo na corrente de transformação que Deus quer estabelecer através da sua família. Hoje, enquanto preparo este testemunho, meus 3 filhos brincam no jardim do nosso apartamento. Eles crescem amando a igreja, fazendo perguntas sobre Deus, orando antes das refeições. Não precisaram passar pela dor da perda para encontrar Jesus, porque aprenderam desde cedo que Ele é a fonte de toda a alegria verdadeira. Mas sei que, como qualquer criança, eles podem passar por fases de questionamento e até mesmo resistência. Quando isso acontecer, estarei preparado. Aplicarei a mesma persistência amorosa que minha mãe demonstrou comigo. Nunca desistirei deles, sabendo que o amor incondicional de um pai cristão pode ser o instrumento que Deus usa para guiá-los de volta ao caminho certo. Esta é minha última palavra para você, que acompanhou esta história até o final. Nunca subestime o poder transformador do amor persistente. Seja você o rebelde que precisa se render ou o pai que precisa persistir,
saiba que Deus honra aqueles que não desistem. Ele pode usar até mesmo a situação mais desesperadora para escrever a história de redenção mais linda que você já viu. A memória da minha mãe vive através de cada vida transformada pelo nosso ministério. Seu investimento espiritual continua rendendo dividendos eternos, e sua maior lição permanece ecoando através das gerações. O amor de Deus nunca desiste, e nós também nunca devemos desistir daqueles que amamos. Que sua história, assim como a minha, seja um testemunho vivo de que, com Deus, toda resistência pode se transformar em rendição, toda dor pode gerar propósito, e todo coração endurecido pode se tornar um vaso útil nas mãos do Senhor. Nunca é tarde demais para começar uma nova história com Jesus Cristo. Você também tem uma história de conversão que pode inspirar outras pessoas? Sua experiência pode tocar corações e mostrar o poder transformador de Jesus. Envie seu relato para nós pelo e-mail e tenha sua história publicada. Seu relato pode ajudar a salvar vidas.